No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação: Aloísio Verdinho. Alô você, meu amigo, minha amiga, iniciando mais um programa Alô Comunidade. E eu já quero agradecer você que está ligadinho com a gente aqui na TV Litoral Osório para fazer junto com a gente mais esse programa. Hoje um convidado muito especial que eu já vou chamar daqui a pouquinho. Mas por enquanto quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que confiam na TV Litoral Osório, curtiu acessórios, também o pessoal do Conceito em Gesso, JB Informática. Também nós temos aí junto com a gente DN Motos, Tá na Mão Conveniência, Rollover, Tacomar também juntinho aqui na TV Litoral Osório. E também o pessoal, da VM Móveis. Quero agradecer você que confia. E o meu querido amigo Juarez da Topscar também, que faz um trabalho fantástico de higienização e também de polimento. Tudo que você precisar aí para deixar seu carro show de bola. Quem já está chegando com a gente aqui nas redes sociais, o João Barcelos. Boa noite, meu querido. Obrigado pela tua audiência. Também quem for chegando, pessoal, lembrando que o nosso programa é participativo. Então eu preciso que você, ao chegar na nossa rede social, no Facebook, mande ali o seu joinha, mande um abraço, beijo para quem você quiser. Também a sua manifestação, participando do assunto, dando as suas ideias, também fazendo as suas reivindicações, porque o nosso programa funciona assim com a tua participação. Mas eu preciso que você se manifeste para eu ver e saber que você está com a gente e mandar aquele abraço caloroso aqui do Alô Comunidade. Quem for chegando então vai mandando abraço, vai recebendo aqui também da gente o carinho. E sem mais delongas, eu quero chamar o nosso convidado mais que especial hoje, aquele camarada que, olha, sabe tudo de agronomia, sabe tudo de meio ambiente, é uma figuraça também. Quem está chegando com a gente aqui é o professor Carlão. Fala, meu querido. Sempre é somativo, jamais na tentativa de diferenciar ou excluir alguém desse bate-papo. E para nós é uma grande satisfação podermos estar presente na TV Litoral pela primeira vez, espero que repita por muitas vezes, para poder conversar um pouco sobre esse tema tão palpitante, um tema que vem a calhar para que a gente consiga se engrandecendo o coletivo da nossa cidade, em especial da nossa região, o litoral, que é uma região muito acolhedora nesse sentido, e a gente trabalhar um pouco imunidade, saúde, o que tem que ver a qualidade dos alimentos, a produção desses alimentos, como é organizada essa rede solidária, como é organizado essa rede de distribuição dos alimentos de alta qualidade, e que nada mais justo a gente começar a fazer esse relato dizendo de que hoje imunidade parte, o nosso sistema imunológico parte de praticamente alguns alicerces que são básicos. E entre esses alicerces básicos, para que a gente alcance a imunidade e consigamos nós a vencer todo essa fase crítica, alguns preceitos são especialmente... Primeiro, ficar em casa, se resguardar, cumprir as medidas de proteção individual, porque assim eu estou respeitando
todo o coletivo da onde eu estou morando, da onde eu estou residindo, os meus familiares. E segundo, a questão da higiene, que é extremamente importante, é de fundamental importância para que a gente consiga ficar livre do Covid-19. E, por último, a gente ter, e não o último que tenha que ser nessa ordem, mas eu acrescentaria de que é a alimentação saudável. Já dizia lá na época de Sócrates, mente sã, corpo sano, a gente tem que estar com a mente boa, sendo lucidez nas nossas ações, calma, parcimônia, harmonia, cultivar as coisas boas para que os nossos espíritos consigam fazer com que a gente se harmonize internamente, interiormente, e a questão da alimentação é de fundamental importância também. A gente saber a origem, a gente saber como foi produzido. Não precisa vir com, digamos assim, Aloysio, vir com a tarja de código de identificação, o código de barra, ou o QR Code hoje, para que a gente consiga fazer a identificação. Que bom que fosse nós tivéssemos atingido esse nível antes da crise que nos assola. É verdade. Professor, o pessoal está chegando com a gente aqui, o Luiz Fernando Silva, também o Vinícius Seconello. Um abraço. Quem mais está com a gente? O João Barcelos, já tinha falado, João Pedro, Marisa Oliveira também nos assistindo. O João botou: com esse professor Carlão, vamos até a meia-noite assistindo, o cara é fera. Luiz Silva botou pra gente também. Boa noite, TV Litoral Osório, Dali Grande Aloysio Verdinho, aquele abraço, tamo junto, porque juntos somos mais fortes. E o pessoal que for chegando com a gente aí, vai mandando o seu abraço aqui, vai colocando o seu certinho. E também, querendo fazer perguntas aqui pro professor Carlão, é só chegar na nossa página na TV Litoral Osório no Facebook e fazer o seu comentário, que a gente vai trazer com enorme prazer aqui. E também as perguntas desse homem, que é uma enciclopédia ambulante também. Mas, professor, para nós iniciarmos aqui no nosso bate-papo de hoje, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua formação. O pessoal que não te conhece, saber um pouquinho lá do início, como tu iniciou os estudos, qual foi a tua área de atuação, até chegar hoje aí a essa pessoa fantástica e cheia de conhecimento que tu és. Eu costumo dizer, eu tenho um ditado que eu cultivo ao longo da minha vida, né? Que muitas vezes o estudo, se nós não tivermos compreensão da onde nós viemos, para onde nós vamos e qual a nossa importância no nosso núcleo social, da nossa convivência, não adianta nada a gente acumular. Mas é com prazer que eu digo isso. Eu, desde que era fazer com que um dos filhos, nós somos em 5 irmãos, um dos filhos estudasse. E o meu pai vinha do ramo de oficina, meu pai construía, arrumava máquinas agrícolas na época, lá nos auges, tempos de 1974, 75, e o sonho do meu pai era que um filho estudasse. E até então, o meu pai, um homem que estudou até a 3ª série, mas o conhecimento de vida, a experiência de vida e a sensatez em seus atos era tamanha de que tinha essa... Estamos com um probleminha ali na internet, acho, do professor Carlão, dando umas travadinhas. Palmeiras das Missões, eu sou natural do Palmeiras das Missões, com muito orgulho, sou natural do Palmeiras das Missões, mas hoje resido, moro e defendo Osório de unhas, dente, cabeça, ideia, boto toda a minha energia dentro de Osório, porque foi uma das cidades que eu tive a oportunidade de viver, que me deu esse aparato, que me dá satisfação de dizer, eu moro em Osório, eu tenho orgulho de dizer de que moro em Osório, que eu sou de Osório. E lá o meu pai me levou para estudar no Colégio Industrial, 25 de julho em Ijuí. Chegando lá, o meu pai conta essa história, há 41 anos dando aula em escolas agrícolas, só 2 escolas agrícolas eu dei aula, né?
em Palmeira das Missões, a Celeste Bobato, e aqui em Osório, na Rural, na nossa querida, nossa escola rural. Eu costumo dizer de que meu pai queria que eu estudasse colégio industrial, porque nós vimos do ramo da metalurgia, nós vimos do ramo de oficina. Chegando lá, nós tivemos a primeira grande decepção e de que a gente tem que fazer esse recorte social, de que uma mensalidade no colégio industrial representava um ano de internato na escola agrícola. E passando na frente do colégio agrícola, o meu finado pai disse assim: pô, Carlos, vamos chegar nessa escola aqui, ver qual é que é dessa escola aí, coisa e tal. E eu fui fazer o teste de seleção, que tinha 120 pessoas para entrar 45, fazendo o teste de seleção. E eu digo, vamos fazer. E assim eu fiz e fiquei muito bem colocado, graças a Deus. E estudei no Colégio Agrícola Assis Brasil, sou mandioqueiro, sim. Era o apelido que todos que passavam pelo curso técnico em agricultura, agropecuária agora, com muito orgulho, estudei no Colégio Agrícola por 3 anos da minha vida. E costumo dizer de que foi um internato, sim, foi a sociabilidade com meus colegas de internato, de casa, depois a gente chamava, eu não vou declarar o nome aqui, porque tem colegas que devem estar ouvindo, eu passei isso para o grupo lá dos Mandioqueiros 78, que vai meu abraço muito carinhoso a todo o pessoal que está na nossa escuta lá, nos ouvindo, nos vendo através da TV Litoral, de que eu, assim, estudei lá. Até então, daí fui fazer estágio no Mato Grosso, voltei de lá depois de um ano do Mato Grosso, resolvi fazer vestibular para agronomia. E assim eu fiz 8 vestibulares, tive a grata satisfação de passar em todos. E escolhi estudar em Passo Fundo. Mais tarde, com o advento da minha família, tive que vir para casa para retornar, eu estava no 7º semestre de agronomia. Um belo dia, uma pessoa que eu tenho um carinho extremo, o senhor Sadi Lorenzoni, da minha cidade, disse assim: a Escola Agrícola de Palmeira está precisando de professor. Isso lá em 81. Está precisando de professor e tem um negócio bom, Carlos. Tu que teve que vir para casa e coisa e tal, para trabalhar, vai ganhar uma faculdade de ciências agrárias lá em Passo Fundo, que está abrindo, um curso novo. Quem for trabalhar na escola agrícola já entra direto nessa faculdade. E assim eu fiz. Chegando lá, fiz a faculdade, me formei, fiz mais 2 anos de faculdade para completar os ciências agrárias. E contando um pouco dessa história agora, um pouco mais rápido, descobri de que eu não entendia nada de educação e era então professor. Fui fazer uma pós-graduação em educação na mesma UPF. Estudei mais 2 anos de pós-graduação e descobri que eu não entendia nada desse sistema agrário, de como se desenvolvia, de como era o mercado, de como eram as relações sociais, de como era a lida do campo desse homem que tão sofrido nessa época, agora gafanhoto, é seca, é pandemia, é preço baixo, é uma dificuldade que é um laboratório a céu aberto sem controle. É verdade. E até então, daí eu não entendia nada. Vou fazer uma pós-graduação em desenvolvimento rural. Tive o prazer de fazer o teste de seleção na URPS e ingressei, então, num curso já a nível de pós-graduação de desenvolvimento rural. Saía de Palmeira toda sexta-feira ao meio-dia e voltava no sábado de noite para amanhecer domingo com ouro e prata. Por mais 2 longos anos. Descobri que também eu não entendia nada de desenvolvimento humano, de sociabilidade, de relações. Tem que fazer mais alguma coisa. Fui fazer mestrado na Unisc, em Santa Cruz, e fui fazer mestrado na Unisc em Santa Cruz em desenvolvimento local e regional. Claro que o tema da minha pesquisa tinha que ser vinculado com a área de estudo, e foi a cadeia produtiva da soja no desenvolvimento econômico e social do município de Palmeira das Missões, num recorte entre 1975 a 85, que era uma década da evolução da soja lá.
Até então, até aí estava tudo muito bem, estava tudo legal, até que eu digo, pô, mas agora, né? E me fizeram um desafio e eu aceitei esse desafio, que era trabalhar numa empresa, eu nem chamo numa empresa, numa holding familiar no Cerrado Brasileiro. E de lá, tive um longo período lá, e retornando para buscar uma vida não mais confortável, mas uma vida que eu já tinha 27 anos de sala de aula até então, e eu resolvi vir para Osório. E chegando a Osório, essa cidade maravilhosa que me acolheu de uma maneira magnífica, com grandes amigos, e só para a gente usar o retrospecto um pouco da minha vida estudantil, da minha vida profissional, eu quero já de imediato, Luiz, parabenizar principalmente você, toda a equipe que fica na retaguarda, na produção, que fica fazendo esses bastidores que muitas vezes não vêm para a telinha, não falam, mas o seu coração palpita e a energia que nos transmite é muito maior. É verdade. Os parabéns por ter criado esse centro de comunicação na nossa cidade, Osório, que com certeza já está dando certo, vai dar mais certo ainda, e a gente vai ter oportunidade de divulgar ainda mais as nossas ideias, porque quanto mais nós semearmos ideias do bem, melhor será o convívio em sociedade aqui na nossa querida Osório. É verdade, professor. Isso aí a gente tem que se unir aí para cada vez levar as boas notícias, né, cada vez mais longe. Mas o pessoal aqui voltou até em forma de brincadeira, falando a respeito dos gafanhotos. Sim. Se é possível a gente comer gafanhoto frito? É possível, é possível. Só para quem acompanha um pouco às vezes a gente brincando, a gente fala as coisas mais sérias. E as coisas, primeiro, gafanhoto. Um esqueleto, um exoesqueleto, ou seja, a cobertura do corpo, do esqueleto do gafanhoto, é formada de uma das proteínas mais ricas, chamada quitinina. Uhum. Tá? E isso já é pré-histórico que o homem comia. Na China, hoje, uma das iguarias, um dos pratos mais finos é espetinho de gafanhotos. Mas espero que não chegamos a tanto aqui no Rio Grande do Sul, porque, antes de tudo, nós temos que pensar no nosso semelhante, naqueles amigos nossos, naquelas pessoas que dependem da produção agrícola para dar os sustentos para a sua família e sustentar as dos outros também, que somos nós que hoje vivemos no mundo urbano. Nós temos que ter essa sensibilidade e já temos notícia pelo monitoramento do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que essa nuvem de gafanhotos está se desviando o seu curso natural para o Uruguai. Provavelmente, se tivermos algum resquício, se tivermos alguma infestação, ela não vai ser no início como estava sendo monitorado, não atingirá a grande parte do Rio Grande do Sul, a não ser o maior risco hoje é as cidades fronteiriças com a Argentina e com o Uruguai, mas vale lembrar também que esse é um sinal, né? Esse é um sinal, porque a questão das nuvens de gafanhoto é um problema, ele já vem citando na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, né? Sempre que nós tínhamos pandemia, sempre que nós tínhamos crise no campo, que nós tínhamos, e a crise do campo não quer dizer que seja financeira, a crise no campo era quando nós não tínhamos ambiente favorável à produção, e eu não gosto de falar a questão de meio, eu sempre falo a questão do ambiente, porque o ambiente é um todo, eu não posso dizer meio ambiente, eu estou repartindo uma coisa indivisível, entende? Essa é a minha lógica, assim que eu falo, e a gente trabalha essa questão, o homem na sua produção agrícola,
para sustento, observando, inclusive, os animais no início da agricultura. Os gafanhotos tinham esse desequilíbrio ambiental e os gafanhotos até então assolavam as suas plantações, inclusive sendo causas, tendo repercussões, muitas vezes, até... Eu vou falar uma palavra bastante forte, porque eu não acredito em catástrofe programada, como não acredito em construtores de obras prontas, entende? A nossa vida é um sistema, e como um sistema, aqui eu me reporto, é um sistema bem mais complexo, ou tão complexo quanto Fricap Job fala em teoria dos sistemas, né? A gente é consequência do meio aonde vive. E com esse desequilíbrio todo que nós estamos tendo, a gente, com certeza, é a seca, é a questão dos inimigos naturais, que o gafanhoto não encontra mais nos campos argentinos, tendo em vista, inclusive eu estava lendo uma reportagem em espanhol, isso eu descobri lá no mestrado, Luiz, me permite que conte essa história. Claro, professor, a palavra é sua hoje aqui. De cabeça branca, é porque tem muita história para contar. Entenda, Luiz? A gente vai ter que fazer uma semana de entrevistas aqui, professor. Né? Capaz, nosso programa aqui é um bate-papo, professor. Eu descobri depois de muito tempo lá, quando eu estava na fase de defesa de dissertação de mestrado, eu tive que fazer a proficiência da segunda língua. E daí, então, eu descobri por que eu nunca tirava mais do que 7, sempre naquela média, 7 em português, porque eu era bom em espanhol. Eu consegui na proficiência de línguas 97, eu nunca tirei em português 97, de 32 anos de estudo, eu nunca fiquei na disciplina portuguesa, a nossa língua mãe, e isso eu me culpo, apesar de ler bastante, mas eu não era o meu grande tino, o meu forte não era estudar português. Descobri que o espanhol era o meu tino. O que os argentinos, os órgãos, o INTA, principalmente o Instituto Tecnológico Argentino, comentam? Que eles tiveram, principalmente na região de Misiones, que é a divisa, a principal divisa nossa aqui do Brasil, eles comentam de que o gafanhoto tem algumas coisas que o atraem e possibilitam a sua multiplicação, de forma até exacerbada, porque os insetos eles só se reproduzem, principalmente os ovivíparos, eles só se reproduzem quando eles têm certeza de que a próxima geração terá a alimentação aonde eles estão vivendo. Digamos de passagem, se nós, seres humanos, pensássemos, inseto não pensa, né? Agíssemos como tal, quem sabe muitas coisas nós evitaríamos ao longo da nossa vida, né? Mas a gente trabalha muito, o INTA está trabalhando muito com essa ideia de que eles tiveram clima seco, que nem nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, clima seco, déficit hídrico, abundância de matéria seca sobreposta à vegetação, para que eles consigam fazer isso, aumenta o calor, a sua ovoposição. E a outra questão é a baixa biodiversidade, porque os insetos, na verdade, os gafanhotos, vamos falar especificamente desse inseto, ele não tem a predileção de alimentação pelas plantas cultivadas. Por quê? Porque as plantas cultivadas têm ou muita serosidade ou muita pelosidade, mas ela tem o tegmento da página superior do seu caule, da página inferior da folha, ela tem o tegmento muito duro. Eu vou falar de celulose, eu não gosto de falar esses termos, principalmente quando a gente está falando para um público muito grande, de grande diversidade de áreas de conhecimento, de hemicelulose, celulose e lignina, que compõem o tecido vegetal. E isso deixa ele, vamos falar um termo para que todo mundo entenda, vamos voltar a falar brasileiro, né, Luiz? Isso faz com que
o tecido vegetal fique muito duro. E eles preferem, é claro, se eles estivessem aqui no Pampa, um desmódio, uma grama forquilha, uma grama missioneira, uma boiadeira numa área que está alagada, e lá eles encontram os seus próprios inimigos naturais. Os anfíbios, os peixes, os pássaros, e com a seleção de espécie que vem sendo feita, não é no meio rural, no ambiente onde nós vivemos, existe uma seleção de geração também por parte do inseto praga, que solidifica-se e consegue sobrepor e passar geneticamente mais resistente aos demais elementos, os demais indivíduos da sua espécie. É um pouco de ciência num momento que eu acho que a gente tem que repensar algumas atitudes, sim. Por isso que você e outros tantos, que a gente muitas vezes é chamado até de louco, são ecochatos, são não sei o que lá, mas no momento que nós destruirmos esse bioma, e eu sei que eu sou bastante polêmico quanto a isso, Osório, apesar de possuir um convênio com instituições, com órgãos, que nem a SEMA, FEPAM, com Mata Atlântica, Osório, 70% do seu território é composto de bioma pampa, com a riqueza de mais de 1.600 espécies nas nossas pradarias, nos nossos campos, nas nossas encostas, nas nossas várzeas, nos nossos bosques, de característica de bioma pampa. E é importante, não é Mata Atlântica. É importante, né, professor, porque apesar de ter essas características exatamente que o professor falou, mas a gente faz algumas divisas também com biomas, né, quase extintos, por exemplo, com a própria Mata Atlântica. Mata Atlântica. Né? E também Tanto o bioma... é que a APA tem uma zona de preservação da Mata Atlântica. Exatamente. Né? E o bioma litorâneo também, né, da Restinga, né? Então... O bioma litorâneo, apesar de ele ser reconhecido somente por especialistas mais avançados, eu vou falar o Paulo Braque, é um exemplo, ele reconhece o bioma. Gigante aí da botânica. É gigante, o cara conhece muito. Tem pessoas que a gente tem que ficar quieto quando eles falam, né? Esse é um. Esse é um. Meu professor. Exemplo disso que eu estou falando. Meu professor, o Paulo Braque. Eu sei disso. Tu conhece bem ele. A fera pega o microfone, 4 horas para ele, passa e tu não vê. Brincando. Eu fiz algumas cadeiras de botânica com ele lá e tive a oportunidade de trabalhar também com ele em alguns projetos, inclusive aqui de Osório, quando eu estava secretário, porque eu sempre dizia, vou repetir agora que eu vivo na TV, eu não era o secretário, eu estava secretário, porque, na verdade, eu sou um profissional da área de educação do ramo das ciências agrárias. E eu lá estava prestando um pouco do conhecimento social, coletivo, que eu consegui abraçar durante a minha vivência por esse mundo de meu Deus. Mas, até então, só que eu gostaria de lembrar agora aqui, Aloysio, e fazer um convite ao pessoal. Já está com mais de 500 inscrições, um curso que vai ter dia 7 e dia 8, promovido pela URGS Litoral Norte, a nossa URGS aqui do Litoral Norte. Parabéns à professora Rejane, ao professor Olavo, o Jairo, o Comunelo, bom, todo mundo, o pessoal de lá, tá? Da URGS Litoral Norte, com o professor Sebastião Pinheiro, que vai falar o biopoder do campesinato na produção de alimentos. E daí, essas feras todas, Paulo Braque, professor Sebastião, vão nos trazer à luz muito conhecimento, muita experiência, e de que a gente tem a satisfação, Ana Luísa, assim como tu tem do professor Paulo Braque, eu tenho do professor Sebastião, que foi um dos meus orientadores na pós-graduação em desenvolvimento rural, por essa ocasião, e ele tomou a liberdade de pedir para a Rejane, convida o Carlão, porque nós brincamos, ele teve, o ano passado, ele teve aqui em Osório, dia 19 e 20 de setembro, ele dizia assim, sabe por que eu volto, Carlão,
ao local onde os meus ex-alunos estão trabalhando, e nós tivemos um contato muito bom, muito proveitoso com a ANAMA, com a rede de orgânicos, com o pessoal da APA, com a Emater, com a Escola Rural, com o pessoal da URGS, a rede de distribuição de produtos orgânicos que surgiu lá dentro da UERGS, que são formas solidárias de se vender alimentos saudáveis também, Sim. uma nova forma de mercado. E o professor disse, sabe por que eu volto, Carlão? Por que esse professor? Eu acho que o senhor acaba criando laços afetivos com os seus alunos. Não, porque o professor nunca ensina tudo. O professor aprende muito mais que ensina. E eu quero continuar aprendendo com toda a minha bagagem, eu quero continuar aprendendo com vocês. E daí eu venho tentar aprender um pouco e trocar um pouco de experiência com vocês, porque geralmente o aluno é melhor do que o mestre. É por isso que eu venho aqui, para aprender com vocês. E ficamos 2 dias na escola rural, assim, de curso, coisa fantástica. Então, é muita coisa na produção de alimento. Osório tem uma riqueza, tem uma diversidade cultural quanto a isso. Agora, esse ano, eu tenho certeza que na data que estava marcado, que é sempre naquela primeira, segunda semana de agosto, nós não vamos ter mais a feira lá, não vamos ter a festa do colono lá no Morro, né? É uma pena. Por causa da pandemia que está aí, ou se nós conseguimos atingir uma bandeira que permita, mas acho que é muito difícil. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista quanto a essa situação. A festa do colono, a gente via toda a diversidade, toda a cultura de produção de alimentos, e nós temos uma área que está... O nome, para muitas pessoas, caiu no chavão, APA, Área de Proteção Ambiental. E a área de proteção ambiental prevê zonas de produção também. Por quê? Porque ela tem pessoas morando lá, ela tem seres humanos morando lá. Osório, hoje, tem mais de 80% da sua população residindo na zona urbana. Alguém tem que produzir, e não vai ser na encosta marinha, não vai ser na várzea marinha, não vai ser na encosta externa do mar, que Osório também tem esse privilégio de ter. Nós temos praticamente uma diversidade muito grande ambiental quanto a isso, não é isso? É verdade. E aí, ouvintes, para nós é motivo de orgulho poder trabalhar nesse meio com as pessoas que detêm um conhecimento bárbaro, um conhecimento não só de vida, mas do fazer, do porquê fazer. Então, é por isso que eu vou citar um exemplo aqui, vai um abraço todo especial ao grupo de produtores que compõem eu digo, esse núcleo social do Osório, o pessoal lá da Feira do Produtor, todo o sábado, agora voltou para o Largo dos Estudantes, por um período, se deslocamos lá para frente da prefeitura, que também era uma área magnífica, nada contra. Espaço muito bom, né? Foi uma necessidade do isolamento social. Acho que, pelas características que nós estamos na bandeira vermelha, vamos ter que voltar para lá de novo. Ao menos é uma análise bastante simplista. Eu não me aprofundei ainda nesse assunto, mas creio que seja tomado essas medidas, porque o Largo Estudante é um local que é considerado fechado. A circulação é menor do que lá. Eu sei que tem as adversidades climáticas, e nós temos aí 10 dias pela frente, a partir de sábado, no mínimo 7, mas podendo chegar a 10 dias, que é considerado pelos meteorologistas como o rigor do nosso inverno, que começou sábado. Sim, é verdade. Começamos o inverno já com verão, né, professor? Nós começamos o inverno com clima de verão, com 27, 28 graus hoje de tarde. Não, estava, né? Totalmente fora totalmente fora da curva padrão de condições climáticas para essa época. E algumas coisas, o pessoal pode estar pensando assim, mas esses caras estão falando de meio ambiente, agora já estão falando em situação climática. Por quê? Pessoal, só para lembrar, e eu tenho a grata satisfação, não vou estar aqui com medo de errar algum nome e me esquecer, que fica muito feio. A gente tem que agradecer a todos de forma geral. Mas eu tenho vários produtores que produzem ou carne
ou produzem leite. Tenho vários produtores que eu presto assistência e com muita satisfação, não só na forma de consultoria, mas no nosso diálogo, porque são meus amigos, e esse é o meu retorno social por sempre ter estudado em escola pública, gratuita, ensino de qualidade, entende? Esse é o meu retorno social. De eu poder conversar, fazer esse diálogo contigo aí na TV Litoral, Aloysio, poder fazer uma conversa com os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que estão nesses rincões afastados do Rio Grande, e a gente ter esse contato. Pessoal, se nós continuarmos a aveia, o azevém, o cornichão, a festuca, afinal de contas, as forrageiras, até o desmódio, o pega-pega, esse do campo, que gruda na nossa bombacha, que nem dizia o gaúcho, que Sim. gruda na barra da nossa saia, nas nossas meias, isso são plantas, o trevo, são plantas que necessitam de quebra de dormência para germinar. Com o clima que veio lá de outubro, vamos nos reportar outubro, setembro até agora, sem umidade no solo, não tendo essa diferença de máxima e de mínima que nessa época era tradicional, entende? Eles não conseguiram se estabelecer. E são plantas nativas. As aveias e o azevém, os trevos, a festuca, a serradela, que são plantas de inverno, são forrageiras de inverno, com o clima a 28, 27 graus, não conseguem ter o seu pleno desenvolvimento fisiológico que consiga fornecer potencial de alimentação ao nosso rebanho, seja ele ovino, seja ele equino, seja ele bovino de leite, seja ele bovino de corte, principalmente nas nossas raças que são bastante apuradas e graças ao trabalho desses homens lá do campo, elas são apuradas a esse nível de ter uma alta taxa de conversão e que consiga nos dar um retorno econômico, social, financeiro e ambiental satisfatório para os nossos produtores rurais. É isso aí, professor. Quem está chegando com a gente também aqui, a Cristine Pereira, botou assim meu professor preferido, também o Rafa Calderon nos assistindo, grandes amigos que a gente tem ali também no meio ambiente, né? O Carlinhos também lá da agricultura diz que nesse sábado... Carlinhos, parceiro. Bração está assistindo Rafael, com a gente. João, parceiro de trabalho. Não tem nem comentário, os né? parceiros de trabalho nunca deixaram de ser, viu? Figuraça, né? Figuraça. Nunca deixaram de ser, tem são pessoas da nossa autoestima e um conhecimento que esse pessoal soma. Tu veja só como eu não me engano quando eu falo as minhas palavras, até sou bem modesto quando eu falo com elas. Todo o conhecimento dentro da Secretaria da Agricultura, do Departamento de Agricultura, com o Rafael, com o João, e outros tantos, com Carlinhos, um somatório de conhecimento e o afinco que essas pessoas trabalham em prol do nosso homem rural, assim como a Emater, como o Sindicato Rural lá no ETS, com o Marcelo, com o Claudio Mir, com a Suzana, entende? São pessoas que muitas vezes a gente sentado na mesa comendo uma verdura, a gente só se lembra que ela está comida por uma lagartinha, a gente acha o pulgão, mas a gente não se lembra quanto trabalho, quanto esforço humano, quanto conhecimento está dentro desta produção que está nos nutrindo para que a gente consiga vencer melhorar o nosso sistema imunológico e vencer esse mal que nos assola, que é o Covid-19. É verdade. Também o Petati está aqui com a gente. Eu quero mandar um abraço, professor, para aquele pessoal lá da agricultura, né? Pessoal do meio ambiente. Tem uma gentarada lá, gente boa demais. Eu tive o prazer de fazer meu estágio da faculdade lá no meio ambiente, né? E tem pessoas que a gente leva no coração até hoje que nos ensinaram bastante, sempre nos deram apoio, né, enquanto estávamos ali aprendendo, e amigos que a gente leva para a vida também.
o nosso querido Os amigo... caras me lembraram aqui agora no particular. E o seu Luiz Boto, não vai mandar um abraço? Pô, meu camarada, meu bruxo, um respeito bárbaro por todos. Por isso que não é bom a gente citar nomes num programa ao vivo. Eu não vou dizer que é improvisado, que a gente pensou no tema, nós estamos trabalhando desde ontem nesse tema, né, Luiz? É verdade. Mas os nomes de tantas pessoas envolvidas que às vezes a gente esquece o nome, né, Tio? É verdade. E, professora, é bacana a audiência que a gente está tendo esse programa, a cada dia aumentando mais, por trazermos aqui pessoas como o professor, que tem muito conhecimento também. Mas, por exemplo, está com a gente aqui o Lucas Garcia, o Rogério, também o Everton, né, o Sidney Borba e por aí vai. Então, eu sempre peço que o pessoal que vai chegando com a gente, dá o seu oi lá na nossa página no Facebook, né, dentro da transmissão do programa, que a gente consegue ver aqui e trazer, né, dar o boa noite, dar aquele abraço, porque... Por exemplo, está com nós nos ouvindo, Luiz, o Davenir, o responsável por essa maravilha que nós temos de conservação no nosso morro da APA da Borrússia. Viu que Davenir, maravilha? Tá com nós, recado no particular. Davenir, dá um oizinho lá, clica lá para nós. Não tem problema que não vai pagar nada, né? Essas coisas... É muito legal a gente poder ter, numa época de convívio reduzido, de retiro, tendo em vista toda essa situação, a gente poder ter esse contato e é essa grandiosidade que eu queria transmitir quando fiz aquela saudação inicial a toda a equipe, e vou ocupar o teu nome, me permite isso? Claro, Luiz, professor. para dizer a toda a equipe da retaguarda da TV Litoral. Essa é a importância do veículo de comunicação voltado para a nossa região, feito aqui na nossa região, com certeza com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas que está voltado para os nossos assuntos. Olha quanta coisa! Falamos do Aguapé, falamos do Gafanhoto, que veio lá da Argentina, quem sabe nem chega aqui, né? É verdade. Só que assusta, né, as pessoas, né? Tem vários colegas lá na Secretaria da Agricultura, o Lélio, a Cari, a Denise, a Margarete, o Aldo, o José. Tá louco? Nós ficaríamos o resto do programa só dizendo o nome das pessoas. Só falando o nome. Com certeza colaboraram muito. E eu quero agradecer, professor, que nós passamos dos 1000 assistindo com a gente já aqui, né? Dentro do Facebook, das salas de vídeo que estão sendo abertas no Facebook, também na TV, canal 6 da NET, né? No nosso site, também nas redes sociais. Então, hoje a TV Litoral Osório é pulverizada aí por todos os lados, pegando Serra, pegando Porto Alegre, né? Nós temos um amigo nosso aqui, Está presente com nós, Luiz, me permite que faça esse gancho. Eu já peço permissão para te cortar, né, Luiz? Pode falar, professor, o programa aqui é teu. A Elaerte, lá da Associação Educar, né, que está com uma ação magnífica nos bairros da nossa cidade, que é a distribuição não da máscara protetora aos nossos munícipes que estão enfrentando mais dificuldade para se proteger, mas do kit de higiene com as máscaras, tá? Que estão sendo confeccionadas nos pavilhões da nossa incubadora industrial, tudo de Osório, né? E a Associação Educar está distribuindo isso de forma gratuita, com uma articulação com a promotoria pública, a doutora Cristiane, o pessoal da ONG, a Secretaria da Ação Social, a Secretaria da Saúde. É tanta gente, Aloysio. E aí a gente vê a grandiosidade do nosso povo, que é muita gente querendo fazer o bem, né? Isso é bacana, né, muita gente a favor. E com certeza nós vamos vencer isso e vamos tirar de letra, que nem se dizia lá na fronteira, sentadinho na beira do fogo, né? Vamos tirar de letra mais esse problema que nós temos aqui. Então, assim, ó, o pessoal que quiser chegar junto com o pessoal aí da ONG, da Associação Educar hoje, né? Lá com a Elaerte, com o professor Bento, com a Cristine, afinal de contas, com todos lá da associação, que lá não tem um nome, lá
é um conjunto de pessoas que pensam nos jovens, nas pessoas. A nossa sede, tanto é que a nossa sede é lá no meio do bairro Primavera, e com muito orgulho nós estamos lá no meio do bairro Primavera. É muito legal nós estar lá. E para mim é uma satisfação imensa cada vez que eu vou lá levantar a mão, cumprimentar. Agora não se pega mais, sentar o cotovelaço, né? Mas levantar a mão, cumprimentar as pessoas. É uma imensa satisfação a gente poder estar lá onde está acontecendo as coisas ao vivo e a cor, e nós poder contribuir com um pouco daquilo que muitos já contribuíram com nós, entende, Luiz? É verdade. A Laerte é uma parceira nossa da TV Litoral também, principalmente do meu programa. Tá sempre nos indicando pessoas para entrevistarmos aqui. É fantástico. O pessoal da Colisão lá também sempre nos assistindo, sempre participando. Quero mandar um abração. Também, professor, o pessoal da ONG Ecolife está sempre com a gente, também fazem um trabalho bacana, distribuição de alimentos, de roupas, né? Pô, pessoal. Pessoal, como o professor disse mesmo, é muita gente, né, que tem participado, tem ajudado. E às vezes a gente pode esquecer o nome de algum também. Então sempre que eu lembro aqui, eu gosto de trazer. Por isso que eu insisto o pessoal botar o nome aqui pra gente quando tá assistindo, porque daí eu consigo ver, né, e já trazer ao ar de imediato. Mas, professor, nós estávamos falando um pouquinho também do nosso ambiente, né, não o meio ambiente, mas o geral. Sim. E Osório, né, nós temos uma localidade fantástica, né? Me diz, o nosso telespectador que nos assiste agora, qual cidade do país e até do mundo que nós temos serra, lagoas, oceano, né, campos, tudo junto numa mesma localidade, né? E Osório tem tudo isso, né, professor? E nós temos que ter o cuidado, sim, nós temos que preservar essas áreas, nossas lagoas, nossa APA, e usar de maneira sustentável para que possamos, né, os nossos filhos, netos, no futuro também poder ver e usufruir de tudo isso, né, que protege aqui a nossa região, nossos microclimas e tantas coisas que são tão saudáveis para a nossa população graças a esse ambiente que a gente vive. Com certeza. Eu vou um pouco além do que esse nosso telespectador colocou. Não é lagoas. É um complexo lagunar que somente dentro do Osório são 23 lagoas. É isso aí. Somente dentro do Osório. Isso eu sei que é um patrimônio ambiental, que é um ativo ambiental, que Osório tem uma grande responsabilidade, sim. O Osório, como todos, como ente, eu, Carlão, você e todos que nos assistem nesse momento. Nós temos que preservar, sim. Esse é o nosso ativo ambiental que nós temos lá. Mas Osório é mais rica do que isso. E eu posso falar isso, Luiz, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo do Brasil, e agora por motivos profissionais, até antes da pandemia, me deslocava, né? Agora não me desloco mais tanto, mas me deslocava para o Cerrado brasileiro. Flores de Goiás, Formoso, Jataí, Rio Verde, Uberlândia, Uberaba, Araguari. Então, uma cidade que a gente transitava com mais frequência para lá, e agora mais Flores de Goiás, Formosa, Goiânia e Brasília. A gente tem essas oportunidades de conhecer, e eu vou além. Qual a cidade no Brasil, e vamos excluir as festas midiáticas, as festas de São João no Nordeste, o Carnaval no Rio de Janeiro, futebol em qualquer estado do Brasil, que tem a cultura do seu povo arraigada, como as festas populares culturais, festa do Divino, festa do Colono, encontros na feira, que além de nós estar comprando comida saudável, sim, nós estamos fazendo um convívio cultural e social, porque muitas vezes a gente se remete às nossas memórias afetivas, nos remete às nossas memórias culturais,
quando eu vou lá na banca da Dona Lourdes, quando eu vou lá na banca do Ricardo, quando eu vou na cachaça do Aldo, lá, quando eu vou ver as flores do Celinho, e tanta gente, né, pessoal, lá do João, que entrou junto lá, quando eu vou lá na Márcia comer os morangos, muitas vezes a gente bota na boca aqueles produtos cultivados com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta tecnologia embutida neles, e tecnologia não quer dizer que tem que ter veneno, que tem que ter adubo, tem que ter conhecimento tecnológico para produzir. É verdade. Eu tenho uma ideia de que hoje um dos grandes professores que nós temos dentro de Osório chama-se o seu Valdir para a produção de morango. O cara conhece barbaramente, que é o esposo da dona Márcia, né? Assim como o seu Euclides, que é o professor de todos nós, né? Lá no Morro, né? Que é um grande produtor, fornece para 5 feiras orgânicas no estado hoje. Imagina só. Então, olha o somatório de conhecimento técnico que essas pessoas têm. Qual a cidade no Rio Grande, no Brasil, tirando a festa campeira, rodeio de vacaria, que é a nossa cultura gaúcha, e ela não ela está arraigada no Rio Grande do Sul porque ela veio do Pampa, e o Pampa pegava das Missões do Rio Grande do Sul até o Uruguai, entende? Mas o que é nosso aqui? A festa do Divino, a nossa terno de reis, a nossa produção artesanal no meio rural, aquela convivência no Morro da APA, da Borrússia. Diga-se de passagem, agora não é época de aglomeração. Lá também tem pessoas no grupo de risco. Vamos ser responsáveis para, então, né? É isso aí, professor. E isso é uma coisa que eu bato bastante, venho falando já há um bom tempo também, professor. Inclusive, nos nossos bate-papos aí a gente também comenta. Osório tem coisas tão especiais, tirando a parte da natureza, que já é fantástica. Mas, por exemplo, nós temos exatamente, nós temos uma história e as crianças novas, poucos vão sabendo, né? Isso está se perdendo. Por exemplo, nós tínhamos trilho de trem, nós tínhamos aqui navegação na lagoa, nós tínhamos um porto no Marcelino, né? E tudo isso está se esquecendo. Lacustre, né? Exatamente. É o sonho do mundo, né? E o senhor sabe que tem pessoas que perguntam, mas por que porto? Por que porto? Porque ali era um porto, né? Um porto lacustre, porto da lagoa, né? E se ligava até Torres. Tivemos ali um grande desastre, né? De navio, no qual morreram muitas pessoas famosas da época, o Bento Gonçalves. E isso parece que vai se esquecendo, né, professor? Vai se deixando a nossa história, que poderia ser revivida em passeios, em tantas outras coisas, caindo pelo chão. Isso é a nossa sobrevivência. É disso que eu estou falando. E tu sabe, Luiz, que agora eu vou tocar num tema bastante complexo e sujeito até a levar algumas bordoadas, mas eu estou tão descolado da vida que eu prefiro levar bordoada do que me calar diante de certas situações. Eu já estou acostumado também, professor. É justamente isso, Luiz, que eu tenho feito um debate bem salutar, bem bom, de muito proveito, bem grandioso. Osório hoje não precisa de uma indústria metalúrgica de grande porte. Osório não precisa. Osório tem uma indústria de turismo ambiental, de turismo cultural, de turismo de vida, de produção de produtos saudáveis. O nosso aipim hoje não tem comparação no mundo. É verdade. Eu tenho certeza, e olha que eu sou um consumidor voraz de aipim, mas o sabor do nosso aipim aqui é algo fantástico, entende? Porque, não querendo comparar com vinho, com destilados, mas o terroir, o sabor do nosso aipim
É algo que... Por quê? Porque as condições edafoclimáticas do nosso município assim o proporcionam. O meio de produção que nós fizemos desse produto agrícola assim faz a qualidade do nosso produto. Então, isso tudo vem... O desenvolvimento da grande indústria que os especialistas em economia, os especialistas que estão estudando a pandemia, para que lado vai o mundo economicamente, como é que vamos retomar as taxas de crescimento, e aí eu me reporto muito a alguns povos que eu não gosto de citar exemplo de fora do Brasil, porque eu acho que o Brasil é muito rico em sabedoria, em pessoas, em cultura, em espaço. Nós temos uma grandeza muito grande, mas os alemães, os especialistas alemães estão... o grande plano de desenvolvimento da economia alemã pós-pandemia, que eles estão numa fase bastante adiantada em relação ao Brasil, né, é o desenvolvimento do turismo. O turismo interno, o turismo nacional. E eles vão fazer um apelo, a gente vai ver nas mídias, vai ser imperceptível para nós, mas perceptível para os amantes da cervejaria, e eles vão começar por aí. E eu vou dar um exemplo apenas, Aloysio, um exemplo. Por exemplo, a Alemanha está com uma faixa etária de produção agrícola em torno de 62 anos de idade. Então, eles são considerados, apesar de eu estou quase dentro dessa faixa, viu, Luiz? Mas eu não estou improdutivo ainda. Mas eles estão dentro de uma faixa etária bem sensível ao mundo produtivo do trabalho. Sim. E o que eles estão fazendo o apelo? Que os jovens se insiram nesse mercado. E aí tem vários programas de desenvolvimento, de atração, e não eu não estou falando aqui, e os empresários que nos ouvem, a juventude que nos ouve, eu não estou falando aqui que lá é melhor ou que lá é pior do que aqui. Nós podemos fazer isso aqui. E não é a prefeitura tendo que botar dinheiro, o governo do estado tendo que botar dinheiro, o governo federal botar dinheiro, ou tira dinheiro daqueles ladrão, tira não sei o que lá. Não. Não é nada disso. Nós temos programas de desenvolvimento com ideias, com solidez, de incentivar. E isto é o empreendedorismo moderno do século XXI, que já vai chegar tardiamente no Brasil, diga-se de passagem, né? É verdade. De nós fomentarmos isso. E Osório, eu nem vou dizer que está caindo de maduro, porque eu sei que tem pessoas, e eu quero aqui me reportar ao nosso secretário Rossano e toda a sua equipe da secretaria, que estão pensando também nessa maneira. Mas muitas vezes não são compreendidos, né? De forma de que consigam socializar, de forma fluir as suas ideias com mais facilidade e aceitação por alguns segmentos que ainda são resistentes, de que nós temos que ter uma mola propulsora. É verdade, senhor. Entende? Porque enquanto não vai cair não vai cair aqui uma grande siderúrgica. Nós não temos nem matéria-prima para siderurgia. Sim, entende? É verdade. Que vai dar 4 mil empregos. Estaria solucionado o nosso problema do desemprego em Osório. O que nós temos? Prestação de serviço, sim, em hospedagem, hotelaria, alimentação, recepções, guias. Pessoal, é infinito. Eu estou citando 4, 5 temas, assim, porque eu me lembrei de uma pessoa que com certeza está nos ouvindo, a nossa guia turismo lá do Deco e a Lourdes, né? Lá em Atlântico-Sul, em Tramandaí, outro em Atlântico-Sul, de que eles trabalham nessa profissão. O Instituto Federal está aqui dentro de Osório, que formou essa turma, está formando especialistas nessa área. Então, eu me reporto de que nós temos muita coisa. E, pessoal, eu não estou falando de fazer... nós temos que... Eu vou usar uma palavra bastante forte. Eu não gosto de usar essa palavra, mas que o nosso telespectador consiga entender o que nós estamos falando.
de vender, sim, essa prestação de serviço, essa qualidade de vida, essa alimentação saudável, as nossas imagens do mundo rural de Osório, desse complexo lagunar magnífico que Osório tem, das nossas restingas preservadas, da nossa Mata Atlântica preservada, nós vender, sim, para aquelas pessoas de que não detêm esses ambientes lá nos seus municípios de origem. E foi assim, e eu não estou plagiando, não estou copiando, foi assim de que nós temos bem do nosso lado, a menos de 100 quilômetros de nós aqui, duas cidades que são exemplo de como vendem essa questão de marketing, de imagem, são bastante agressivos e estão certos eles sim de fazer isso. E eles defendem aquilo com uma altivez que é fantástica. Gramado e Canela. Por que Osório não pode partir para esse segmento? Por que Osório não pode ser ainda mais agressivo? Não é que não está sendo agressivo, ainda mais agressivo dentro de programas de desenvolvimento dessa área. É verdade, professor. E essas são as nossas ideias para que a nossa Osório magnífica, boa, excelente, com pessoas, bom, dispensa comentário, pessoas de uma altivez fantástica, mas com uma cultura boa, com um ambiente bom, com produção, com infraestruturas públicas. Qual a cidade que tem internet em todas as suas praças? É verdade. Osório tem uma infraestrutura muito bacana, né, professor? Poderia atender muito mais. Fantástica. E uma outra coisa que eu cito... Ser mais agressivo. Outra coisa que eu cito também é que Osório tem uma vantagem, na real tem várias, mas uma principal que Gramado e Canela não tem, que, por exemplo, é o fluxo de pessoas vindo para o litoral, passando pela 101 e passando pela 030. E não há um desvio, não há um atrativo, não há um convite para que essas pessoas entrem dentro de Osório, para que conheçam a nossa história, para que comam nos nossos estabelecimentos, para que comprem aqui, para que visitem o produtor, para que gere essa carga econômica dentro do município. E se nós nos determos para um pouquinho mais longe, hoje a nível mundial, o professor sabe muito bem, a principal fonte de renda e riqueza é o turismo, né? E nós, aqui em Osório, isso passa nos nossos pés, né, quase nos atropelando, e nós não aproveitamos um centavo que essa gente que vem para gastar, né? Lembrando que o turismo é uma pessoa que sai de férias, que sai para fazer turismo, ela gasta porque o pensamento é o seguinte: eu estou de férias mesmo, então se eu tiver que comer e pagar R$100, a pessoa vai pagar, porque ela está saindo para gastar, né? Por isso que é uma das fontes enormes de renda hoje e explorada em todo o mundo, né? E nós temos que abrir mais a nossa cabeça, deixar alguns costumes antigos de lado para mudar a realidade da nossa cidade. Hoje, Luiz, eu tive a grata satisfação eu sou um ouvinte bastante assíduo de rádio, né? Eu militei por 9 longos anos da minha vida num programa de rádio chamado Gestão Rural na Rádio Palmeira, em Palmeira das Missões. 9 longos anos da minha vida com muita satisfação. E hoje, escutando o Elias e o presidente da CAIP falando nessa semana ainda sobre a pandemia e as ações da ASIO desenvolvendo. Eu fiquei bastante gratificante, primeiro por ser ouvinte de um programa que tratou das nossas coisas para nós, cidadãos orientais. Isso aí. Para nós, cidadãos. Por pessoas normais igual a nós. Assim, um debate magnífico, achei fantástico e quero me aliar, não só aquele velho chavão, não só o clichê, muitas vezes até empírico, vou me arriscar a dizer isso, de que
compre no comércio local, tu estará impulsionando. Não, não, não. Não. Esse eu acho que é o nosso dever, e vou ser bastante forte, Aloysio, no que eu vou dizer aqui. Vou ser bastante forte. Nós comprarmos no nosso comércio local chega a ser hoje, porque hoje nós estamos numa economia de guerra, sim. Nós estamos numa economia de guerra. Verdade. Chega a ser uma obrigação social nós comprarmos. Já não é nem caso de conscientização, é sensibilização, tem que tocar no nosso coração. Porque as pessoas, muitos amigos nossos, são comerciantes, são prestadores de serviço, produzem artesanalmente, outros são semi-industrializados, e estão ali vendendo todo o seu know-how de científico e de conhecimento cultural e técnico para nos bem servir. E isso chega a ser, já não é nem um apelo, é uma sensibilização de coletivo social. É uma sensibilização de coletivo social. Agora eu cheguei à palavra assim de ser. Mas é isso aí, professor. Eu acho que no momento que vivemos, né, essa pandemia, tanta coisa ruim, e nós estamos num outro momento também, eu quero falar rapidinho aqui, pegar a opinião do professor, nosso tempo também está se esgotando, mas nós estamos para entrar, nós temos que marcar aí uma semana a fio de entrevista com o professor para a gente conseguir desenrolar todos os assuntos necessários. Mas, professora... Não é tanto assim não, Luiz. Mas rapidamente aqui, a gente está entrando, professor, agora numa época de campanhas políticas, né? Onde muitas pessoas estão se colocando à disposição para receberem o voto. E eu queria que o professor comentasse um pouquinho também sobre alguns fatores que acabam acontecendo nessa época. Por exemplo, pessoas querendo se autopromover, dando pau, vamos já usar uma palavra bem chula mesmo, dando pau, batendo em todo mundo, né? Só que o que eu acho engraçado é que em vários momentos da história da cidade, né, não aparecem. Aí nesse momento agora, faltando aí poucos meses para a eleição, aparece justiceiro, aparece pessoas que gostam de botar o dedo na ferida do um, de outro, para se autopromover. E muitos desses são mais sujos do que quem eles querem condenar, né? Então eu queria rapidamente aqui o professor, que é uma pessoa politizada... Eu não vou me furtar de maneira nenhuma de comentar um fato disso e vou começar a minha fala dizendo da seguinte forma. É com muita tristeza que eu vejo esse momento particular que nós estamos vivendo, em especial, é claro, estou me referindo, poderia me referir ao Brasil, ao Estado, mas ao nosso município, sim. E eu vou além da tua fala, Luiz. Eu não vou emendar e nem plagiar ela, eu vou além da tua fala. E nos momentos históricos de Osório, que muitas dessas pessoas que se apresentam como construtores de obras prontas, elas estavam do outro lado do balcão. Verdade. Né? Estavam do outro lado do balcão. E agora procuram, de maneira exacerbada, fora do controle, até, e eu vou dizer assim, de forma até estabaluada, a causar todo esse tumulto. Eu tenho uma visão bastante própria para isso. Mas acho que vem a calhar para esse momento, esse comentário que nós estamos fazendo aqui. E isso sim é politização do nosso povo. Vamos ter cuidado, vamos filtrar. Por quê? Acima de tudo, o Brasil é um Estado de direito. E o direito não é aquele que me favorece em determinada situação. O direito é aquele que é justo e acordado. O direito empírico diz que a verdade tem 3 lados. A minha, a tua e a real. É isso aí. E é nessa situação que eu vejo esse momento que nós estamos vivendo aqui. Entende? Até para
desatar esse nó que nós estamos aqui, né, Luiz? Mas vamos ter cuidado com essas pessoas, construtores de obras prontas, que eu digo. E eu acho que tem algumas atitudes também, tanto por parte das pessoas que estão sendo atacadas, de que são de altivez, são de extrema sabedoria. Porque, de maneira nenhuma, e eu digo que isso faz parte das pessoas inteligentes, e vou agora me reportar ao âncora da TV Litoral, o Aloysio, e a esse que vos fala agora. Mas, de maneira nenhuma, nós estamos falando de um tema sério, nós estamos falando de assuntos extremamente lamentáveis em nossa comunidade, mas nós não estamos dando mídia para os nomes, para as pessoas que estão por proporcionar esses fatos lamentáveis. Muito pelo contrário. É verdade. Muito pelo contrário. A gente está, sim, de forma estarrecida, vendo acontecer. E acho muito salutar, de grande altivez e de grande inteligência, que as pessoas que estão sendo atacadas, de forma injusta, de forma ilegal, que estão procurando os seus direitos. Por isso que o Brasil não é feito somente de homens, o Brasil é feito de leis. E a lei, em determinado momento, vai interagir, vai agir para coibir esses ataques. Porque uma coisa é eu achar, outra coisa é eu afirmar, eu mostrar documentos. Esses documentos não é pegar um monte de papel e sair atirando para o ar. Não. Isso são coisas. E nós temos instâncias que devem ser levadas. Tem fatos que estão sendo publicados em Osório que aconteceram há mais de 8 anos. É verdade. Como é que eu tinha conhecimento e não fiz nada até então? Agora eu tiro proveito de toda uma situação que está sendo criada. É isso aí. O senhor sabe que... Bom, o professor acompanha o nosso trabalho já há um bom tempo também. E assim como o professor, a gente também é forte, às vezes, em algumas cobranças, em algumas colocações, mas nunca de maneira infundada, né, professor? Por exemplo, vou citar um caso aqui que... Exatamente, vou citar um caso aqui que... Embasamento. Isso, um caso que eu me manifestei contrário à atual gestão, que foi a questão da lagoa, né? No verão tivemos aquele problema todo e eu fiz um vídeo, no qual repercutiu muito, falando de forma técnica o que estava acontecendo ali. Porém, antes de me manifestar, eu fui em vários doutores, fui em vários pesquisadores para entender o que estava acontecendo, né? Juntamente com o nosso conhecimento, que é ínfimo, mas eu fui buscar autoridades da área e depois me manifestei. Agora, eu simplesmente pegar o que o fulano disse, o que o cicrano disse e trazer o que eu acho, aí sim, né? Tanto que mesmo com tudo que foi dito, essa semana que passou nós tivemos no gabinete do prefeito Eduardo Abrão, no qual tivemos ali um bate-papo muito gente boa, muito gostoso, e trazendo ali as questões da gestão sem se corromper pela questão do ter dito ou ter me dito. Mas por quê? Porque foi dito algo, foi cobrado algo legítimo. Ninguém falou do prefeito, ninguém falou do secretário, ninguém falou de nada. Nós falamos de uma questão técnica. E aí vem a diferença, né, professor? Uma situação de um evento que estava acontecendo. Exatamente. Mas isso eu chamo que são contribuições para que a gente consiga aprofundar o conhecimento diante de um evento. E seja ele o da Lagoa, seja ele qualquer outro aí dentro do município, entende? Isso são discussões, mas parece-me e eu vejo nas fisionomias, Aloysio, porque tanto eu como você, a gente sabe que a gente está acompanhando. Eu vejo na fisionomia aquele ar carregado, raivoso, tentando ir para o lado pessoal, para ver se há o desequilíbrio emocional, a perda do controle
psicológico, emocional de uma determinada situação, para que se crie um fato que vai ter uma repercussão muito maior do que a notícia. É verdade. Entende? E nós que trabalhamos na imprensa, isso para nós isso é uma coisa quase que corriqueira, porque tanto para dar notícia como para comentar alguma coisa, eu tenho que ter, primeiro de tudo, o controle emocional, segundo, o conhecimento técnico de como fazer isso. Entende? Como fazer isso. E eu quero aqui me reportar de um parceiro meu, teu, e que vai um abraço imenso aí, que é o Arli, lá da Rádio Osório. Meu Deus, nosso amigaço, parceirão. Arli, nosso parceiro, assim, ó, do fundo do coração, na boa e na ruim, ele está sempre junto. Mas o Arli é um profissional da imprensa. É um profissional da imprensa. E me permite, Arli, desde o nosso futebolzinho, que nós já estamos com saudade, hein? Mas vamos nos manter, porque a coisa é séria nessa fase. Entende? Vamos manter o isolamento social. Mas desde o futebol, ao programa de diversão, de musical, à noite ou à tarde, até a noticiar um trágico acidente que, queira Deus, que não ocorra em nosso município nem com frequência e nem sem frequência, que não ocorra em nosso município. Ele tem o tom de voz dele expressa na comunicação dessas notícias de tal forma que nos deixa claro a real situação que nós estamos vivendo. É verdade. E em contrapartida, nessas acusações de cunho pessoal, é aquele tom raivoso, acusativo, que não contribui para o processo. E aí tem um velho ditado, né, do Machado de Assis, foi usado também por Rui Barbosa, numa determinada situação, mas principalmente o Machado de Assis, não ande tão rápido que te pareça que está fugindo, mas não ande tão devagar que te pareça que te acovardou. É verdade. Não, esse aí matou. Essa ponderação nas nossas relações sociais. É isso aí. E nesse fato que nós estamos falando, nós temos que ter a tranquilidade de saber filtrar. Com certeza. E eu peço à nossa comunidade que o filtrem isso, que vão buscar a veracidade e parem com não vamos dar voz a coisas que são praticamente infundadas. É isso. E a tranquilidade é acreditar nas pessoas de bem do nosso município, acreditar nas pessoas que estão com a missão em nosso município de produzir algo para o nosso município. É isso aí. E muito bem colocado, como sempre, né, professor? E a gente nota nisso aí, né? A pessoa vir com palavrões, com desacato, xingamentos, chamando para briga, sabe? Tu já vê que tá totalmente fora, né, de algo saudável. Do controle. Né? Tá fora do controle. Não. Então, a única coisa que a gente vê que quer é a mídia. Luiz. Amanhã eu e você com a mídia. Não, com certeza. Nós vamos dar mídia amanhã. Nós vamos pro pau amanhã. Nós vamos dar mídia. Mas eu não dou bola, professor. Tudo bem. Eu não dou bola. Mas olha, esse tipo de coisa. Com a maior tranquilidade do mundo, me condenem pela omissão, jamais pelos atos que eu fiz na construção coletiva de uma vida saudável nesse plano terreno. Me condenem pela omissão, mas jamais pelo aquilo que eu faço. É isso aí. Essa é a ideia e eu estou externalizando. Com certeza. E assim, professor, a gente que traz a cara a tapa, né, principalmente na mídia, muitas vezes as pessoas tentam coagir, né? E muitas vezes até denigrir a imagem da gente com palavras, com atos, como já aconteceu comigo. Tenho certeza que já aconteceu com o professor também. Mas às vezes tentam pegar fatos isolados da vida da gente e tentar reverter, mudar o foco daquilo que aconteceu e expor nas mídias sociais, que hoje é tão comum, né? Porém, uma coisa que essas pessoas têm que começar a se deter e cuidar é que agora virou crime o fake news, né? Ou seja, dá de 1 a 8 anos de cadeia você criar notícias falsas,
você ir contra pessoas, principalmente nesse momento agora político, e depois não ter provas, né? E quem compartilha esse tipo de coisa está enquadrado dentro da mesma lei. Ou seja, deixou de ser brincadeira agora e virou crime. Então, mais um cuidado que as pessoas desavisadas devem ter agora nesse momento. O relator desse processo do Supremo Tribunal é um gaúcho, né? Edson Fachin, né? Exatamente. Ele foi um dos defensores disso, né? E também tem o Cardoso, tá também trabalhando fortemente nisso. Mas assim, Aloysio, a nossa população é muito inteligente. O nosso povo osoriense é de uma sabedoria tão imensa que ele já começa a ver o fundamento em todas essas agressões, em todo esse mau humor. Se isso está cansando em menos de 30 dias, que na realidade nem começou todo esse período, né, Luiz? É verdade. Na verdade, nem começou, né? Entende? O forte vai ser para frente. Ele já está se cansando. Tu imagina, Luiz, tu ter que aguentar aí 8, 10 anos dessa raivosidade, eu vou usar uma palavra empírica também, me perdoe, os nossos telespectadores, desse ranço cotidiano, agressões. Pô, isso não é coisa de ser humano. Vocês vão me desculpar a sinceridade. Não pode ser. Nós não podemos viver num meio tão contaminado com essas coisas, entende? E a justiça, ela é cega? Ela não tem lado? Não. Mas ela está atenta e, com certeza, acreditando nos poderes constituídos do nosso município, do nosso Rio Grande, do nosso Brasil, no momento certo eles vão agir e interagir e interpretar desta maneira. É isso aí. E eu concordo, professor, exatamente com tudo que o professor tem colocado até aqui agora. E que um exemplo que eu cito de minha parte, e tenho certeza que a parte do professor também, é a questão das amizades, né? Por exemplo, eu tenho ótimos amigos dentro do MDB, nós temos amigos dentro do PDT, do PP, dentro do PSDB, enfim, de todos os partidos hoje que existem em Osório, nós temos algumas pessoas que são nossas amigas, pessoas de termos diálogos, de trocarmos ideias, e nunca citei ou vou brigar com essas pessoas por ideologia política, né? Que cada um tem o seu direito de expressar o que acha, de votar em quem acha e de cobrar também o que acha, desde que exista respeito, né, pelo ser humano, pelo amigo, né? Coisas que parecem que nessa época começam a se perder. Pela pessoa, né, Luiz? Pela pessoa. Pela pessoa, exatamente. Então, quer dizer, se aconteceu alguma ilegalidade, existe Ministério Público, né, existem órgãos superiores que vão julgar, cobrar e, se for o caso, tomar as medidas necessárias. Agora, eu como pessoa, eu tenho que dar o direito ao outro de responder, dar o direito ao outro da defesa e também dar ali o voto de confiança que é necessário. Então, graças a Deus, hoje eu tenho livre acesso dentro de vários gabinetes aqui na Câmara de Vereadores, o gabinete do prefeito e tantos outros partidos, mesmo eu sendo partidário, estando filiado hoje a um partido. Por quê? Porque a minha posição sempre é a mesma. Cobro quando tem que ser cobrado, mas também dou o elogio e enfatizo o bem quando é feito. Eu acho que isso teria que ser mais pregado e mais usado na campanha. Essa campanha de eu bater, de eu falar mal, de eu xingar, eu acho que ninguém mais tem paciência para assistir. Não. Isso não constrói, né, Luísio? Exatamente. Qual é que é o fundamento de todo esse mal-estar?
estamos construindo algo salutar que eu quero deixar para o meu neto, para os meus filhos, para os meus bisnetos? Não, né? Com certeza não. Eu estou criando uma sociedade truncada, uma sociedade com medo, uma sociedade de que eu me cuido até da própria sombra, entende? É verdade. Porque eu não vou isso, não vou aquilo. Não, nós temos regras, nós temos leis. Isto é viver em sociedade e não é de agora, do século XXI. Isso é lá de Sócrates ainda, de Platão, da caverna de Platão. Para quem não conhece, Platão estava com seus filhos numa caverna e viram uma luz. E Platão criou regra para o seu convívio social dentro dessa caverna. Exatamente. Erradamente, muitas pessoas, eu estou vendo, muitas pessoas... mas Sócrates disse, Sócrates escreveu, Sócrates nunca escreveu uma linha. Sócrates é o pai da escolástica que dava aula numa praça pública, sempre conversando com os seus parceiros de roda de conversa. Eles faziam diálogos educativos. É isso aí. Entende? E aí nós ficamos... como é que eu vou te explicar assim, Luiz? Nós ficamos divagando muitas vezes sem um embasamento cultural, sem a leitura. E aí, é claro, aí você sobrepõe o quê? Você sobrepõe a razão, a ignorância, a agressividade, o ódio e outros termos que estão agora em palavras chavões, fascismos, homofobia e etc, etc. Você sobrepõe essas coisas que são antidemocráticas para a nossa sociedade. É verdade. E não são antidemocráticas quando elas me servem, quando não me serve, e democráticas quando elas me servem. Isso não é democracia. Tem que ser o mesmo caminho sempre, né, professor? O mesmo caminho sempre. Entende? E são formas de vida. É isso aí. Tá? E... Tu me permite, que nós já estamos no adiantado da hora, e não que eu vá encerrar o programa, muito pelo contrário, ficaria aqui o resto da noite conversando esses assuntos maravilhosos, mas ensinamentos que eu trouxe lá de berço, e eu tive a honra de, nesse meu longo período existencial nesse plano, de cultivar eles. O meu pai, sempre um homem matuto, um homem do maio, da forja, da mecânica, da primeira roda de carroça, depois automotriz, trator, etc, etc. Meu pai dizia assim, sempre que tu for fazer uma coisa, meu filho, tu te pergunte, eu vou envergonhar meu pai e minha mãe? Se a resposta for sim, é porque ela não está certa. Se a resposta for não, é porque tu está agindo com a razão. Isto não me permite a agressão, porque quando eu parto para esse tipo de agressão pessoal, é o primeiro sintoma de se perder a razão. É isso aí. Muito bem, professor. Pena que o nosso tempo está se esgotando aqui, né? Na real, já se esgotou, já passamos quase 30 minutos aí do horário normal do programa, mas a nossa audiência não baixava aqui de maneira nenhuma, pelo contrário, cada vez crescendo mais. Muito legal. E nós tínhamos que seguir, tínhamos que concluir aí. O pessoal continua chegando, o Arli mandou um abraço pra gente aqui também, Elaerte, o pessoal... Um abraço aí, meu irmão. Eu tenho uma honra, eu fico muito grato de ter uma pessoa como o Arli, como o próprio professor, assistindo os nossos programas aqui sempre que possível, e isso para mim assim não tem preço, né? A gente poder ter uma audiência tão qualificada como a que nós temos no programa Alô Comunidade. E quero deixar aqui as portas abertas, professor, sempre que quiseres, que tiveres um tempinho para bater um papo com a gente, né? E a TV Litoral Osório, ela está chegando exatamente para isso, o nosso programa também, para trazer a voz da nossa população, as coisas da nossa gente aqui, né, nas redes sociais, também no canal de TV, para que possamos cada vez mais crescermos juntos como comunidade, né, como família, que é a grande família osoriense, e isso é muito bacana. Aloysio,
agradecer a oportunidade de transmitir algumas ideias que a gente tem, clarear algumas coisas, quem sabe até trazer outras para ser discutida, para serem aperfeiçoadas, porque nós não somos construtores de obras prontas. Com certeza, nós também temos as nossas fraquezas, também temos os nossos erros, também temos as nossas dificuldades de compreensão também, mas agradecer, e eu gostaria, como eu sempre faço em todo o lugar, diz que educador não é aquele que somente ensina, e eu não deixei de ser professor, apesar de estar oficialmente, acredito, em licença aguardando aposentadoria, já estou oficialmente aposentado. Educador é aquele que instiga, educador é aquele que cria curiosidade, educador é aquele que cria a oportunidade de se construir algo que já está bom, que já está magnífico, que já está intenso, ainda mais intenso. Educador é aquele que faz o brilho nos olhos das pessoas. E o meu desafio a toda essa equipe, que eu já vai de imediato, o meu imenso abraço mesmo, que à distância, um beijo muito grande no coração de todo mundo da TV Litoral, dizer de que um dos sonhos, e não somente nessa linha que eu vou acabar de relatar agora, para encerrar minha participação, já que nós estamos estourando o tempo, que a gente consiga fazer da TV Litoral algo nosso, para nós aqui do Litoral, aqui de Osório em especial, mas que a TV Litoral traga também no seu bojo, na sua interlocução com os nossos telespectadores, um programa voltado à economia primária. E eu não vou falar em agricultura nem em pecuária, eu vou falar em agropecuária. Olha os cabedais que nós temos aí, que nós podemos contar com várias pessoas para que a gente consiga fazer isso. E quem sabe seja esse um segmento, nunca com a pretensão de chegarmos a um programa Canal Rural, ou qualquer coisa parecida, Globo Rural, qualquer coisa parecida nesse nível, mas que fale das nossas coisas do dia a dia. Entrevistar as nossas pessoas, a nossa gente, que faz e ensina a fazer, ensina a nos alimentar de forma saudável, com o seu suor, com o seu trabalho, com a sua labuta diária. Essa é a minha ideia, a minha sugestão, porque eu não poderia sair de um veículo de comunicação de massa que nem é a TV Litoral, sem deixar essa contribuição e essa instigação de mais uma área de atuação. Professor, e como diretor da TV Litoral Osório, eu já coloco à disposição e faço o convite ao professor para já pensar nesse programa. Porque nós estamos... Vamos pensar. Nós estamos... Desafio aceito já, Luiz. Então, olha aí, ó. Nós estamos agregando, graças a Deus, né, a muitas pessoas à TV Litoral. Dentro da música, estamos fazendo uma campanha forte aí. O Enzo, Munari, Juninho do JJ, o Joca, o Leandro, o pessoal da Rollover. Bom, é muita gente participando junto aí para nós termos um programa na área musical também, né? E a ideia é que a cada dia nós possamos aumentar o nicho de programas dentro da TV para termos uma grade rica e o principal, que é o que o professor está falando, coisas da nossa gente feitas também pela nossa gente. Professor, mais uma vez quero agradecer. Com certeza. Mais uma vez quero agradecer a presença aqui com a gente no Alô Comunidade. Quero agradecer também as mais de 1.500 pessoas que entraram na nossa página, que curtiram, que também estavam com a gente no Face, nas nossas mídias, na TV também no Canal 6. Quero agradecer porque essa audiência é cada vez maior, é fantástica e o nosso assunto hoje estava fantástico também. E eu quero mais uma vez agradecer pela presença aqui com a gente e mais uma vez colocar à disposição o nosso programa. Sempre que o professor quiser, estamos de braços abertos aqui para recebê-lo. Obrigado, Luiz. Obrigado a toda a equipe. Um beijo no coração de todo mundo aí, dos nossos telespectadores e da equipe de produção da cidade de Osório, tá?
Um abraço a todos aí e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, professor. Voltamos amanhã, então, com mais uma entrevista no Alô Comunidade. Até a próxima. No ar, pela Rede Litoral de... Feito, professor. Já rodamos a vinheta aqui.